Estamos de volta aqui ao programa Olho no Olho TVI, passamos uma temporada fora e é uma imensa satisfação estar de retorno nesse universo televisivo, nessa comunicação expressiva que é a televisão. Para mim é uma satisfação enorme estar de volta, né? Confesso que estava com saudade e aí, atendendo a sugestões, a convite de amigos, a gente decidiu retornar a Itabuna e, consequentemente, à televisão. Nós vamos, a partir de agora, levar até o telespectador informações mais sobre pessoas, sobre personalidades, suas histórias. Porque nós temos, assim, um vácuo, né, em relação a este fato. Nós estamos habituados a reconhecer valores depois que o perdemos. Estamos acostumados a lidar com realidades que são diferentes daquilo que a gente habitualmente deseja, né, numa sociedade. E as coisas são diferentes na medida que a gente vai exercitando essa capacidade que a gente tem de fazer diferente o que acontece. E nós temos aqui em Itabuna uma realidade de uma cidade que há muito tempo vem agindo, né, de maneira acelerada na recuperação do tempo perdido. Itabuna, que já foi a terceira cidade da Bahia, hoje amarga a 8ª posição. Mas a perspectiva é muito promissora. Nós estamos vivendo um momento de avanços, um momento de muita facilidade na compreensão de que o tempo há de ser recuperado. Estamos com a administração municipal hoje, de um prefeito aliado com o governo do estado, aliado com o governo federal, e que com certeza absoluta vai contribuir para o desenvolvimento que tanto Itabuna e os itabunenses estão precisando. Nós entendemos que este é um momento propício para este fato. O fato de que Itabuna precisa crescer. O itabunense precisa ser feliz. A administração precisa humanizar a cidade, precisa fazer a cidade prosperar. E é isso que a gente tem visto nos sinais na administração atual. Por conta de tudo isto, e por conta de Itabuna ter que conhecer o que efetivamente está acontecendo e está por vir, é que nós temos como nosso primeiro convidado nesse nosso retorno a Itabuna, ninguém mais, ninguém menos do que o prefeito Augusto Castro. É uma personalidade por demais conhecida, mas que tem exercido funções ao longo de sua vida que dá um paradoxo e demonstra a essência da palavra resiliência. Augusto, que saíra de Ibicaraí, onde cursou o primário, os seus primeiros anos de escolaridade, e veio com a família o trouxe a Itabuna, foi estudante do IMEI, ele chegou a ser menor aprendiz, né, da prefeitura, e nessa coisa da resiliência, nessa coisa do avanço, que é natural nas pessoas vitoriosas e exemplares nas suas condutas de perseverança, ele acaba se tornando o prefeito da cidade. Então nós temos uma história bonita para contar aqui agora. Nós temos também uma realidade de um político que era secretário da Assembleia Legislativa, ou trabalhando em escalas menores na pirâmide do poder, na Assembleia Legislativa, e chegou a ser deputado estadual e depois reeleito deputado estadual. Ocorre que a história não parou. Não parou e uma vez não conseguindo a sua segunda reeleição, ou seja, perdendo o seu terceiro mandato, deixou na cidade de Itabuna um sentimento de orfandade, um sentimento de perda, aquela coisa do pertencimento que a gente vê se esvair das nossas mãos quando a gente achava que estava sob controle. E ao chegar nesse momento, Augusto sem um mandato, Itabuna sem uma representação na Assembleia Legislativa, criou-se um sentimento na população de algo que faltou. Né? Quem não votou nele para deputado estadual ficou com aquele ressentimento. E quem votou ficou com um sentimento de perda. Mas aí, Augusto não desistiu, continuou fazendo política. Porque tem muitos políticos que quando perdem a eleição desistem, não querem mais saber, até porque a complexidade e as dificuldades não são pequenas, mas Augusto permaneceu na sua predestinação e chegou a uma candidatura de prefeito, competindo com fortes candidatos, né? Dentre eles alguns ex-prefeitos, alguns outros que tiveram votações bastante expressivas,
Mas ele ali, na sua humildade, na sua simplicidade, deu prosseguimento, né, à sua obstinação de um dia ser prefeito de Itabuna. Aí veio a pandemia, veio a Covid. E dentre as pessoas que foram afetadas, infectadas pela Covid, estava Augusto Castro. Num momento de muita dificuldade, se pode até dizer que ele quase que renasceu, porque esteve numa situação extremamente complicada, e Augusto causou uma emoção nessa cidade e na região que fez quase todo mundo chorar. Confesso que eu também chorei. Muitas pessoas não choraram em 20 segundos de vídeo. Foi o vídeo em que ele estava saindo da UTI, né, já recebendo alta da UTI, ali acometido pela Covid, mas que foi um momento sublime, um momento da gente sentir que quando é da vontade de Deus não adianta. Quando há uma predestinação de se chegar a um ponto comum, a um ponto desejado, não tenha dúvida que as pessoas obstinadas acabam sendo vitoriosas. E foi isso que aconteceu. Logo depois vieram as eleições e o resultado das eleições é que Augusto é prefeito de Itabuna, que foi um sonho de menino. E agora, a partir desse momento, a gente vai querer saber de Augusto. A gente vai dar aqui a gente não tem pauta, a gente faz uma coisa muito tipo à la vontade, mas a gente vai começar esse nosso bate-papo com o prefeito Augusto Castro, querendo saber primeiro a sua infância, né, a sua vida em Bicaraí, depois a sua vinda para Itabuna, como foi o Augusto adolescente, como foi o Augusto menino, quais os seus sonhos. Aí depois, no segundo momento, a gente vai querer saber sobre a questão da administração. Como é que está o governo? Quais as perspectivas das próximas atividades, dos projetos? Qual a expectativa em relação à participação dos governos do Estado e da União na governabilidade e nas ações ligadas à municipalidade itabunense? E já encerrando o nosso bate-papo, aí sim a gente vai entrar no processo das eleições. Nós vamos querer saber se Augusto é candidato à reeleição, como é que ele está vendo o cenário, né, entre os competidores, aqueles que concorrem com ele, como é que ele está vivendo esse momento e o que é que ele espera do povo de Itabuna nessa sua caminhada. Eu não vou partir agora para o intervalo, porque eu já quero começar saudando Augusto com o meu bom dia, meu querido amigo Augusto Castro. Bom dia, Val Cabral. Primeiro, eu quero agradecer aqui essa oportunidade e mais uma vez estar aqui na TVI, na direção dessa emissora de Barbosa Filho, a todos os profissionais de imprensa de Itabuna, em seu nome, Val. Dizer que a palavra que você resumiu bem entre as frases que você usou da minha história política, minha história da infância, minha história da juventude, é a palavra perseverança. Perseverança é a palavra principal para qualquer homem público que consegue galgar um resultado na eleição, e nós conseguimos, graças a Deus, galgar esse resultado em 2010, deputado estadual, 2014, reeleito deputado estadual com o dobro da votação. Disputei a eleição a prefeito de Itabuna em 2016, você colocou de forma muito clara, a eleição que ali tinha diversos concorrentes, quase 10 candidatos. Eu pude conhecer um pouco a realidade da cidade, a realidade de infraestrutura, da saúde, da educação, da cultura, do esporte. E aí veio a eleição de 2020, um resultado que a população confiou. Eu fui acometido com a Covid, você relatou, a Bahia toda teve conhecimento, mas graças a Deus conseguimos sair. Isso pra gente foi um motivo de muita alegria no fundo, né? Do coração de cada itabunense, de cada baiano que ali estava orando pela nossa recuperação. Primeiro momento muito difícil, e aí entramos com a disputa eleitoral em 2020, que apresentamos à cidade o que desejamos fazer, porque nós estamos com 2 anos e 3 meses agora de governo. Pegamos um momento difícil no Brasil e no mundo em função da pandemia, e aqui localmente pegamos a pior enchente dos últimos 60 anos de Itabuna. Nós fizemos uma ação direta, a prefeitura se organizou em um determinado momento financeiramente para tocar as obras de infraestrutura, as obras
de educação, investimento na saúde, investimento no transporte, e de lá para cá, com a dificuldade que os municípios hoje atravessam, a capacidade de investimento diminuiu. Mas enfrentamos aquela enchente com muita dificuldade, com apoio da população, porque quantas pessoas ali perderam suas casas, a prefeitura entrou de forma emergencial, apoio de voluntários, da sociedade, das organizações, dos empresários, foi uma corrente que veio muito forte para a nossa cidade, mas a prefeitura cumpriu o seu papel. Então, nós pegamos o município com muita dificuldade. Atraso em salário, obrigações previdenciárias, pagamento de FGTS, que hoje nós conseguimos, Val, organizar a prefeitura rumo ao futuro. Qualquer gestor, ele tem que trabalhar o planejamento. Uma cidade como Itabuna, complexa, com muitas necessidades, né? Nós estamos hoje com um quadro real da economia no Brasil, com um quadro real da economia no Estado, mas ninguém consegue governar sem as parcerias. Sem o governo federal, sem o governo estadual, e nós conseguimos trabalhar essas boas parcerias. Veio a eleição agora de 2022, a eleição de governo, de presidentes, senadores, deputados federais, estaduais. Saímos vitoriosos aqui na cidade com o nosso governador Jerônimo, com o senador Otto, com os nossos deputados federais, no caso específico Paulo Magalhães, com a votação do nosso candidato a deputado estadual Zé Alberto, que obteve 17 mil votos em Itabuna, uma candidatura de última hora, mas a cidade respondeu. Que eu sei que Itabuna, a população, e você sabe, todos nós sabemos, ela é amante da política. Mas muitas vezes a gente não pode antecipar, e aí é a preocupação do nosso governo, não deixar ser pautado pela antecipação da eleição, que nós estamos num planejamento de execução. Então a experiência nossa ao longo dos anos, ao longo da vida, da vivência, passei por vários órgãos, e participei da campanha de Valdir 86, participei da campanha de governo em 90, na juventude de vários partidos, 2 partidos, 3 partidos, o MDB, o PSDB e o PRN. Prestei serviço num órgão federal, na LBA, trabalhei prestando serviço à época na Associação dos Prefeitos. Isso fez com que a gente pudesse adquirir experiência da administração pública para a gente começar a trazer esses investimentos que agora Itabuna vai ver. Eu estou muito otimista, Val. Eu lhe confesso que eu estou muito otimista com os resultados de 2 anos, 3 meses do nosso governo. Eu sei que a cidade tem muitas carências. Claro que tem. Nós pegamos a cidade realmente com os piores índices de educação, de saúde, falta de investimento. Fizemos um trabalho forte, continuamos fazendo um trabalho forte na área social do nosso governo, mas agora é a hora das realizações, das grandes realizações. Não adianta trabalhar também uma prefeitura e fazer investimento em 2 anos sem ter um planejamento. Nós conseguimos avançar nessa pauta com o governo federal, com o governo do estado, e as coisas vão acontecer de verdade. Então, para mim, é um motivo de alegria hoje poder governar Itabuna, poder olhar no olho de cada itabunense com confiança, que eu sei que as demandas são gigantescas, né? E isso está claro na cidade. As pessoas confiaram na mudança e confiam na mudança. Itabuna não quer retroceder, a cidade vai continuar olhando para frente. A cidade é pujante do comércio, do serviço. Temos aqui um setor educacional muito forte, que é curso superior. Nós temos aqui a nossa UESC, que é a Universidade da Região, a Universidade Federal do Sul da Bahia, 2 faculdades de medicina, a chegada da UniFTC, mais faculdades instaladas na cidade, vão chegar muito mais. Quer dizer, isso dá uma referência de polo comercial, educacional e de serviço na cidade. Então, com essa parceria com o governo da Bahia e agora com o governo federal, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, a partir de agora, a tocar os projetos de médio e longo prazo. Augusto, você nesse início de bate-papo conosco, deu assim um apanhado geral sobre as questões de gestão, deu uma pincelada um pouquinho sobre, fez você chegar até essa condição de prefeito.
Mas eu tenho certeza que Itabuna quer saber do Augusto, que normalmente não é falado, do Augusto do Pedro Jerônimo, do Augusto que veio de Bicaraí, do Augusto com irmãos. E o interessante, eu conheço você, Augusto, há uns 40 anos, talvez uns 38 anos, e você não mudou muito, não. Você continua com o mesmo perfil, o mesmo sorriso, o mesmo cabelo, continua a mesma pessoa fisicamente falando. Mas coerente, você é hoje a mesma pessoa, desde o período lá que eu lhe conheci, na época de Ritinha, de Ubaldo, enfim, você continua... Tem 40 anos isso, viu? Temos 40 anos, isso nos denuncia. Mas, meu amigo, fala um pouquinho de você, Augusto, da sua infância, da sua adolescência, e depois a gente disseca um pouquinho sobre essa questão do governo. Val, eu sempre fui apaixonado pela atividade política. Isso em 1982, na campanha de prefeito aqui em Itabuna, tinha aí 4 candidaturas, de Ubaldo, de Fernando Vita, de Maurício, 3... Eram 6 candidatos. 6 candidaturas, mas a Arena na época. Então, na época, eu participei ativamente da juventude, do MDB, e de lá para cá a gente só faz realmente aumentar a nossa participação na política, seja a política de associação, que eu participei diretamente quando eu saí de Bicaraí, do Pedro Jerônimo, o trabalho social que nós fizemos naquela comunidade, naquela região. Em seguida, o Baldo se elegeu em 83 prefeito, eu fui trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ali como menor aprendiz e tive condição de conviver com diversas personalidades da época, na esfera municipal, na esfera federal, exemplo de Jorge Medawá, de Jorge Age, Jorge Viana, da representação política da região, de Dorico Pinto, de Marcelo Cordeiro, quer dizer, figuras que escreveram história na política da Bahia. Então eu comecei a me envolver na juventude do PMDB, em seguida fiquei um tempo lá na Secretaria de Social, fui requisitado pelo então secretário de Saúde de Ubaldo, Biratã, que foi secretário do governo de Fernando Collor em Alagoas na época. Em seguida, o Biratã foi sucedido por Zé Zito. Ficou também, trabalhei com Zito na Secretaria Municipal de Saúde, e depois Alberto Reis Lessa, então secretário de Saúde. Então ali a vivência do trabalho comunitário da associação, eu estava dentro da prefeitura, servindo, atendendo, levando as reivindicações. Na época, Saulo, diretor aqui do Derba, gerente, fazendo esses movimentos nos bairros da cidade, principalmente ali no Pedro Jerônimo, no Zizo, naquela região toda. Então eu adquiri uma experiência muito grande na vivência da administração de 83 a 89. 89, Fernando ganhou a eleição com o candidato de Ubaldo, Hamilton Gomes, e Norma estava como vice. E aí eu fui a Brasília, em 89. Um grupo de jovens aqui saiu em frente à prefeitura, ali na atual faculdade FTC, numa viagem para Brasília. E de lá fiquei em Brasília, na campanha de 89. Quase 2 anos trabalhei com o deputado Dorico Pinto, e em 90, quando o Collor ganhou a eleição, eu vim aqui para a superintendência da LBA, num prédio do Zolino Guimarães, no Lactário. Indicamos um amigo nosso, Ademar Brandão, como gerente regional, e eu estava também prestando um serviço na Associação dos Municípios. Foi quando criamos essa relação com diversos municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia, num qual a MURC tinha uma grande representação. Então isso foi juntando as experiências, foi juntando a vivência, a gente sempre ligado à área do municipalismo. Trabalhei em 99 na Assis Consultoria, uma empresa de consultoria aqui em Itabuna, uma empresa que na época foi a primeira empresa que montou estrutura de consultoria pública na Bahia. Foi a Assis. Diversas pessoas passaram, advogados passaram na empresa, e eu consegui viabilizar o crescimento dentro da consultoria e me enveredei pela área pública e pude ali criar uma relação com vários prefeitos na Bahia. E esse dia a dia, a vivência, a gente aprende um pouco a dor do que é ser prefeito, não é? Prefeito é o patinho feio da história, porque as coisas não acontecem, ninguém consegue viver sem um governo federal, sem um governo estadual. Qualquer prefeito precisa dessa parceria. Mas as pessoas não moram na União, as pessoas não moram no Estado,
A população mora em município. Então, eu pude conhecer a realidade de vários prefeitos na Bahia, com as necessidades, com demandas, que não dá para poder se fechar uma pauta só com os recursos da prefeitura. Então, eu peguei uma experiência grande de lá para cá em administração pública. Não adianta você hoje querer disputar uma eleição, querer ser governador, querer ser prefeito de uma cidade, se você não tiver experiência administrativa e vivência política. Porque hoje, cada dia que passa, Val, a administração pública, ela é muito restrita às demandas básicas da população. Pagamento de salário, pagamento das obrigações, pagamento de tributos, cumprimento dos índices de educação, de saúde, cumprimento dos índices da área social, o limite da lei de responsabilidade fiscal, que foi implantada a lei em 2000. Então mudou muito a administração pública da época de Ubaldo, que não existia a lei de responsabilidade, de 2000 para trás. Hoje você tem uma lei de responsabilidade, com as obrigações, não é? Com cumprimento de regras, desde o Tesouro Nacional, uns órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União, como o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o TCE, e o nosso Tribunal de Contas do município, que é o TCM. Nós temos um poder legislativo que é independente e o papel é propor, fiscalizar, é legislar, mas existe realmente uma independência dos poderes. Isso é fundamental para a vida de qualquer administrador, mas existe harmonia entre os poderes, o contraditório. Então você tem uma Câmara Municipal, você tem os conselhos municipais de saúde, de educação, conselho da área social, conselho de alimentação escolar. Então qualquer gestor, ele é muito fiscalizado e as regras estão muito claras, porque ou você faz uma boa administração organizando a casa para tocar um projeto de médio, curto e longo prazo, é o que nós estamos fazendo em Itabuna. Eu lhe confesso que nós conseguimos destravar a administração. Os primeiros 2 anos de qualquer governo é de organizar a casa. E nós fizemos muito ao longo desses 2 anos. Abrimos o CEMEP. Augusto, deixa eu te falar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o próximo bloco. Bom. Aí nesse próximo bloco a gente vai querer saber dessas suas ações, né? Eu tenho andado pela cidade, eu vi coisas que me encheram os olhos. Eu vi avenidas extensas asfaltadas e que era uma vergonha para Itabuna até pouco tempo atrás. Eu vou citar aqui o caso da Kennedy. Ela foi toda requalificada. E vamos refazer ela. Teve também a Roberto Santos também, a Bionor Rebu, várias vias que foram requalificadas e que efetivamente estão dando uma nova roupagem, né, à imagem de Itabuna. Então nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão do que já tem sido feito e do que você projeta para ser feito no próximo bloco, tá bom, amigo? Show. A gente vai a um breve intervalo, mas é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Olá, gente, estamos de volta aqui, o programa Olho no Olho, TV Itabuna, hoje entrevistando nessa sua primeira edição o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Augusto deu assim uma pincelada generalizada sobre o seu passado, sua infância, sua adolescência, como ele começou na política, o seu gosto pela política e como ele chegou a ser prefeito de Itabuna depois de não ter logrado êxito numa sua primeira tentativa, o que significa dizer obstinação, e cujo resultado é resiliente, ou seja, conseguiu a vitória. Hoje ele está prefeito. Então, nesse bloco a gente quer saber, Augusto, o que é que a prefeitura, o governo Augusto Castro tem propiciado de avanços, de prosperidade para a cidade, de humanização da cidade. O que é que Itabuna e a região que está nos assistindo pode ter de uma panorâmica na pessoa do próprio Augusto, expressando aquilo que já foi feito, aquilo que está sendo feito e, é óbvio, aquilo que está por fazer. Pois é, Val, eu estava relatando aqui, no bloco anterior, que você hoje tocar, qualquer que seja as cidades do Brasil, da Bahia, uma administração pública sem um planejamento financeiro, você é fadado ao fracasso. Isso aí a gente tem visto vários municípios no Brasil que caminhou e acabou passando um momento difícil em determinado tempo. Nós assumimos a administração com muitas dificuldades, com demandas reprimidas de vários setores, conseguimos regularizar. Hoje a nossa administração pública, se você comparar com as últimas 3 administrações públicas de Itabuna, não tem uma das 3 que teve pontualidade, compromisso e ação fiscal como a nossa tem. Nós temos hoje um quadro funcional da nossa administração que recebe rigorosamente em dia.
nós antecipamos salário de servidores. O mesmo tratamento que recebe o servidor efetivo, recebe o contratado, a Imasa também, a base e as nossas fundações. Então, o principal ponto da nossa administração foi a organização fiscal, para a gente começar agora a trabalhar as ações. Nós fizemos muito em Itabuna nesses últimos 2 anos. Abrimos o hospital de campanha, 90% com recursos próprios da prefeitura. Isso é inédito na Bahia, do tamanho que nós fizemos ali para salvar vidas no hospital de campanha, que foi coordenado pelo Dr. Eric Etinge, ali do lado do hospital de base. Nós bancamos o hospital de campanha em Itabuna, que salvou vidas da nossa cidade, da região. Eu fiz porque eu vivi no leito no hospital e sentia a necessidade, Val, naquele momento, de implantar algo para poder salvar ali aquelas famílias, e muitas foram salvas pelo hospital de campanha. Gastamos 11 milhões de reais. O governo federal só entrou com 960 mil reais. Fizemos investimento na enchente, mais 28 milhões de reais. Então, um pouco daquela reserva que nós conseguimos fazer para tocar as obras na cidade, o dinheiro acabou. E ficou, e foi investido nisso aí. Na área social, fizemos o maior investimento na história de Itabuna. Com cartão auxílio, com os programas sociais, com cartão municipal, com políticas públicas, com abertura de equipamentos. Então, na saúde, reforma de postos de saúde, e tem muito mais para ser feito, vai acontecer. A unidade do SAMU, que nós tiramos ali das Nações Unidas, demos dignidade aos funcionários e pacientes. Abrimos o SAMU ali do lado da faculdade, da FASA. Conseguimos tirar a policlínica, inauguramos a nova policlínica municipal do lado da Câmara Municipal. Avançamos em reforma de escolas. Esses investimentos mudam a realidade dos nossos equipamentos. Claro que dentro da saúde é preciso mais investimento. Compramos aparelho de ressonância, fizemos investimento no base, foi dada dinâmica no hospital de base, porque é um hospital muito caro. Aliás, Val, o hospital de base é o único hospital do porte regional municipal. Você vai a Lagoinhas, o Dantas Bião é bancado 100% pelo Estado. Aqui a vizinha Ilhéus, o Costa do Cacau é bancado pelo Estado. O materno infantil é bancado pelo Estado. A UPA é bancado pelo Estado. Você vai em Porto Seguro, o hospital é estadual. Teixeira, o hospital estadual. Costa das Baleias. O Hospital da Chapada, em Ceabra, estadual. O HO, no oeste da Bahia. Itabuna, do porte dela, é a única cidade, Clériston Andrade Feira, da Bahia, que os equipamentos são todos municipais. Isso é importante a gente citar isso, Val. E também tem um detalhe, me parece que há um projeto de ampliação do Hospital Luiz Eduardo, do Hospital de Base. Pois é, um projeto da Prefeitura, e eu quero agradecer de forma muito especial ao ministro da Casa Civil, o ex-governador Rui Costa, pelo gesto de grandeza. Nós desenvolvemos um projeto, a Prefeitura pagou esse projeto, e Rui disse, eu quero dar Itabuna algo maior. Vamos fazer do modelo que eu fiz lá em Feira, no Clériston Andrade. Replicou, e nós estamos aí, daqui 60 dias, começa as obras do novo hospital de base. Então a população não tem dimensão, porque essa obra vai começar, da grandeza que vai ser esse equipamento. Ô Augusto, eu estou percebendo em Itabuna um recomeço de coisas que estavam paradas. Eu vou citar aqui, por exemplo, o colégio... Complexo Centro Social Urbano. Isso, que foi inaugurado recentemente, não é isso? O Centro de Cultura Adonias, que passou muitos anos abandonado e que já está quase em fase de conclusão na sua reforma. Você anuncia agora a ampliação do hospital de base. O que é que tem mais aí? Nós vimos algumas obras, tem ali, parece que o CRAS, ao lado do Itabunão, que está há muitos anos parado. Tem algum projeto de revitalização daqui, ou de começar alguma coisa ali? Nós temos também ali, ao lado do batalhão, eu não sei se... também é um equipamento que há muitos anos está parado. Você tem um mapeamento dessas obras que foram abandonadas e qual o projeto para fazer com que elas
funcionem. Val, você fez uma pergunta cirúrgica e muito bem objetiva. Itabuna tem grandes equipamentos, e volto aqui a relatar o que eu estava aqui no meu raciocínio. Nós temos hoje 2 grandes equipamentos que a cidade banca, que nós não temos condição financeiramente de sustentar como hospital de base a micro-região ou a macro-região. Itabuna recebe pacientes de 150 municípios. O nosso hospital de base é o Hospital SUS Portas Abertas. É um grande equipamento. Nós não temos cofinanciamento do governo estadual, agora que nós estamos buscando, para sustentar esse equipamento. E nós conseguimos dar uma dinâmica no hospital. Com muitas dificuldades, estamos conseguindo manter esse hospital. Eu busco muitos deputados federais para viabilizar as emendas e os senadores. Mas você relatou a importância de Itabuna nesses equipamentos. Nós temos hoje uma grande dificuldade que é a empresa de água. Nós estamos enfrentando a maior crise no sistema hídrico de água na cidade. Por que isso? Em 1990, no final do governo Valdir para o governo Nilo, a Embasa era ali na Duque de Caxias. Foi repassado o equipamento em forma de comodato e criou a Embasa. Sem capacidade de investimento. De lá para cá, tubulação, rede de água, estação de decantação. Agora, depois de 38 anos, 40 anos, é que começa a surgir esse investimento no nosso governo. Mas não é fácil você bancar uma empresa que não tem capacidade de investimento. Hoje o sistema do marco regulatório é para universalizar o saneamento até 2033 em todo o Brasil. Nós temos em Itabuna, Val, só 25%, no máximo 28%, de esgoto tratado na cidade. Você vai em Itapetinga, você tem 90% a cidade com esgotamento sanitário. Infelizmente, Itabuna tem essas deficiências. O nosso rio Cachoeira, os equipamentos que você acabou de citar aí, como as obras inacabadas. De 2010 até 2017, no governo de Dilma e na reeleição de Dilma, se criou o PACão, o PAC. E aqui nós trabalhamos o PACão. Para você ter uma ideia, quem está aí nos assistindo agora, de lá para cá, as gestões que se passou não conseguiu finalizar a obra do PACão, no Maria Matos, Sival Palmeira, Urbis 4, Jorge Amado. Agora que nós conseguimos destravar e vamos relicitar a obra do PACão na região da Nova Itabuna, levantamos as obras inacabadas, como centro de reabilitação do lado do estádio. Aquilo ali, Val, tem investimento do governo federal, tem condenação no Tribunal de Contas para o gestor do período da época, 2015 e 2016, e está lá um elefante branco. O custo para poder tocar aquela obra é 2 milhões de reais. Um centro de reabilitação que nós precisamos e vamos ter que fazer aquela obra. Você tem em frente prazo, ao batalhão. Você tem prazo desse centro de reabilitação? Não, o prazo de conclusão está na programação até o final do nosso governo. Sim. Mas é uma obra que está com tomada de conta especial no TCU, que tem inquérito na polícia por má aplicação e obra inacabada. Nós temos uma vergonha ali na região do Fonseca, Novo São Caetano, que é a UPA, obra paralisada, com dinheiro público. Quando veio a época, chegou o dinheiro. 2017, 14, 15, 16, esse recurso chegou e não conseguiram terminar a obra. Nós temos ali o CAPS, em frente ao batalhão, obra inacabada. Tem 2 escolas, quer dizer, isso fez muito mal à cidade. E o Itabunão? Como nós pegamos também O Itabunão. O Itabuna Esporte Clube é a realidade. Eu sei que a população, a gente está fazendo. Porque aqui para nós, ó, foi um constrangimento para nós termos o Itabuna jogando em Camaquã e a gente com um dos maiores estádios da Bahia inoperante. Eu também. Eu percebi esse sentimento da cidade.
Mas a programação, nós conseguimos terminar o projeto, o governo da Bahia licitou, e nós estamos aguardando, eu tenho certeza que o governador Jerônimo vai dar ordem de serviço para essa obra, que isso é fundamental para a cidade. E a gente assistiu Itabuna jogar fora de casa. Mas quantos anos tem o estádio Luiziana Filho? Quer dizer, criou muita urgência o nosso governo. Por que criou urgência o nosso governo? Porque nós estamos fazendo. Nós estamos chegando. Agora, as necessidades são realmente muito grandes na cidade. Você parte para um bairro Manuel Leão, que a obra foi iniciada no nosso governo. É um sentimento de quase 40 anos. Um sentimento de abandono, quer dizer, nós estamos fazendo a obra do Manuel Leão. Nós vamos entrar em vários bairros na cidade com infraestrutura. Nós fizemos toda a estrutura de pavimentação com apoio do governo da Bahia, do Pedro Jerônimo, da Roberto Santos, da Cília Teixeira. Fizemos boa parte do bairro Santo Antônio. Estamos fazendo os travadores ali. Tem muita obra para acontecer na cidade. Augusto, já demos ordem de serviço da iluminação. Dá para perceber que se a gente for aqui fazer essa pauta, aí já programa, né? E aí nós temos o bloco final, que vai vir logo em seguida, onde eu acho que também teremos umas boas imagens, umas boas informações a respeito de política. Vamos lá. A gente vai a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, estamos de volta. Esse é o programa Olho no Olho aqui na TV Itabuna. Reestreia aqui com o prefeito Augusto Castro. Bom, chegamos no último bloco e nesse bloco a gente vai falar sobre política, sobretudo eleições 2024. Eu tenho uma impressão, Augusto, que Itabuna nunca viveu um momento com tantas candidaturas competitivas. Nós já tivemos situações de eleições com 8, 9, 10 candidatos, mas que na verdade havia uma polarização ali, um ou dois ou três no máximo competindo. Hoje não. Nós temos aí uns 6 candidatos que são competitivos, né? Nós temos você, nós temos o Pancadinha, nós temos o Isaac Neri, o Azevedo, me ajude aí, caso eu me esqueça, o Guinho. O Mangabeira, que está ensaiando a possibilidade de uma candidatura novamente. Enfim, nós temos no mínimo 6 candidatos que são competitivos. A pergunta que eu quero lhe fazer a respeito, né, de uma perspectiva eventualmente a possibilidade do Augusto, uma vez candidato à reeleição, ter um desses outros 5 candidatos como vice? Val, primeiro, Itabuna é uma cidade muito politizada. As pessoas em Itabuna gostam da política, faz política, debate política, em casa, no ambiente de trabalho, num barzinho, através da rede social.
através da imprensa, a cidade vive. A cidade é amante da política. De um lado isso é bom, mas de outro lado isso ao mesmo tempo é ruim. Porque você, quando antecipa a eleição, você acaba atrapalhando um projeto de gestão. Toda eleição é a mesma. O eleitor é o mesmo. As pessoas que disputam um cargo sabem e conhecem cada eleitor do bairro Santo Antônio, do São Caetano, do Maria Pinheiro, do Fonseca. E no momento certo, a população vai começando a conhecer os postulantes de um processo eleitoral. Você me pergunta, a eleição mais importante é a eleição de prefeito, que volta a dizer, as pessoas vivem no município. Ao mesmo tempo, quem está fora, tem um ditado popular na política que a gente sempre, eu uso muito essa frase, quem está fora quer entrar, quem está dentro quer ficar. O processo da reeleição, as suas perguntas, Itabuna, nunca houve reeleição em Itabuna. Não é bem assim. O Instituto, claro que não aconteceu reeleição, mas é muito recente, porque o Instituto da Reeleição veio no governo de FHC, em 98. Então, se você for analisar, foi 2000, 2004, 2008, 12, 16 e 20. Então, o processo de reeleição no Brasil é um processo muito novo. Aqui em Itabuna, como as pessoas é amante da política, e muitas vezes quando a gente antecipa muito, e o prefeito que está na gestão, seja Augusto, seja o prefeito de Itajuípe, seja o prefeito de Ubaitaba, seja o prefeito de Porto Seguro, qualquer um dos municípios, o foco nosso não é antecipar a eleição. O meu foco é fazer aquilo que eu prometi na campanha de 2020, que ali nós conseguimos trabalhar um programa de governo, que o foco nosso agora é as entregas, é as realizações, é chegar aonde a população mais necessita. Nós estamos, inclusive, hoje, entrando com ação para essa semana começar, no Buraco da Gia, ali na região do Zizo. Entramos com as obras que está sendo executada no Manuel Leão. Entramos com várias ações de infraestrutura e tem muito, mas muito para acontecer. Como as ações na saúde, na educação, no esporte, na cultura. Então eu percebo que os nossos concorrentes, não é? Legítimos candidatos, pré-candidatos, eles ficam querendo antecipar o processo eleitoral. E minha preocupação não é antecipar o processo eleitoral. Sim, porque mas começa agora... Você não acha natural? Porque você mesmo falou, quem está dentro quer ficar. Claro. Você não acha que não faz parte do processo de quem está fora querer entrar, claro, e ter essa ansiedade? Claro, mas a política, essa dinâmica acontece. Porque quando você antecipa um processo eleitoral, um prefeito, você atrapalha o projeto administrativo. Sim, mas politicamente, respondendo, você teria uma perspectiva de ter um desses outros 5 candidatos como seu vice? A política, nós trabalhamos, dialogamos, discutindo, eu acho que tudo é possível. Até porque você precisa, qualquer um que deseja disputar uma eleição, ter definição de partidos. Muito bem. Vamos supor que você tenha, dentro desses 5, alguns com flexibilidade para ser seu vice. Mas da sua parte, teria desses 5, não precisa citar nome, alguém que você recusaria ser seu vice? Não, claro que não. Na política ninguém fecha a porta, a política você abre porta, dialoga, então, nesse caso, discute. Guinho poderia voltar a ser seu vice? Não, eu não estou reafirmando, até porque Guinho foi uma opção dele, o rompimento. Sim. A gente não sente mais um ambiente político na postura que ele tem adotado na cidade. Uma postura de crítica, uma postura agressiva, que o povo não aprova. Eu tenho pesquisa, eu tenho números. E o caminho que ele está seguindo é um caminho que a população rejeita. Porque ele foi eleito numa chapa, naturalmente veio um processo eleitoral de governo, ele foi seguindo uma candidatura de governo. Eu continuei num projeto que, em 2018, seguindo o caminho e a orientação do senador Otto Alencar, na eleição de Jerônimo, de Otto para senador,
Então, naturalmente, você fazer uma composição como essa, não vou dizer impossível, mas no ambiente atual é difícil. Ô Augusto, nós percebemos que dentre os possivelmente concorrentes à sua candidatura, nós temos candidato de um partido só. Se nós avaliarmos, por exemplo, Pancadinha só tem o Solidariedade, Guinho só tem União Brasil, Azevedo só tem o PDT, o Isaac Neri só tem o Republicano, o Mangabeira está no PL, só tem o PL. Mas você parece, pelo menos é o que eu tenho informação, pode contar com 18 partidos. Faz diferença isso? Pois é, claro. Ninguém consegue fazer política sem grupo, sem planejamento, sem organização. O resultado da minha reeleição vai ser o resultado da nossa administração, das nossas entregas, que nós vamos agora aumentar o leque de entregas, aumentar os investimentos pela capacidade que nós conseguimos organizacional da prefeitura. Agora, nós estamos trabalhando, sim, os partidos da base do governo, ampliando o diálogo, buscando entendimento. Precisamos fortalecer, no momento certo, as candidaturas dos nossos vereadores, dos pré-candidatos a vereadores, dos partidos, para a gente ter tempo de televisão, a gente ter o exército na rua, ter organização. Então essas pessoas, muitas vezes, antecipam a política e acabam um pouco queimando essa imagem. Então, como é que você está se preparando? Porque dentre os seus apoiadores, incluindo aí os partidos, a gente tem esquerda e direita. Nós temos partidos que são bolsonaristas e nós temos partidos que são lulistas. Como é que você imagina poder harmonizar isso numa campanha de reeleição? O debate é local, a eleição é municipal. A gente precisa unir as pessoas, unir os partidos. Nós temos hoje um lado na política, que é o lado do governador Jerônimo, do senador Otto Alencar. Existe uma base dos partidos que dá sustentação ao governo da Bahia e dá sustentação aqui à nossa administração. Naturalmente, vamos buscar partido do centro, partido de direita. Eu tenho muita facilidade nesse diálogo pela relação, Val, que eu tenho. Eu tenho um partido de extrema direita que vai apoiar aqui futuramente, no momento certo, o nosso nome é reeleição. Então isso é relação, isso é diálogo, isso é entendimento da política. Eu não tenho dúvida que com as entregas, com as realizações e a divisão deles, naturalmente, beneficia, claro, o nosso mandato. Porque não existe pauta propositiva dessa gente. Eu queria, Val, que você fizesse uma interrogação. Desses nomes que têm surgido na cidade, quero perguntar aqui a cada um, o que foi feito de algo para melhorar a vida das pessoas? Viabilizar uma emenda, um investimento, um projeto, só faz a política do ataque, raivosa, uma política que não tem amor no coração. Então, no momento certo, a gente vai ter a oportunidade de mostrar a cidade, reunir os partidos, reunir a base do governo para a gente disputar a reeleição em Itabuna, disputar a eleição, mas com entrega, olhando no olho das pessoas e dizer, nós realizamos, mudamos a realidade da periferia da cidade, das comunidades, investimento em mobilidade, investimento em vários setores do nosso governo. Positivo. Augusto, para mim foi um privilégio, uma satisfação enorme tê-lo aqui na nossa reestreia do programa. Quero agradecer a sua participação e dizer que as portas vão estar sempre abertas. Quero desejar que você tenha assim, um êxito maravilhoso na sua gestão. Afinal de contas, Itabuna está precisando muito. Itabuna, que já foi a terceira cidade da Bahia e hoje está na 8ª posição. Eu espero que você consiga alavancar posições muito mais promissoras para Itabuna e que efetivamente consiga fazer com que Itabuna volte a ser a cidade de maior destaque no interior da Bahia. Val, primeiro agradeço a oportunidade de estar hoje na TVI, agradecer aos profissionais de imprensa, a você que estreia aqui olho no olho, dizer que Itabuna tem esperança no futuro, que foi prometido no nosso governo, nós vamos fazer as entregas que vai mudar a vida das pessoas. Quero aproveitar aqui a audiência da TVI para convidar a população, está previsto numa data do dia 10 agora de abril, possa ser que mude a agenda, mas a princípio o ministro da Casa Civil, Rui Costa, virá a Itabuna, o ministro da Integração Regional, ex-governador do Acre, Valdez Góes, com o secretário nacional de Defesa Civil, que eu vou estar dando ordem de serviço para a construção de 700 casas na Bananeira, na região da Vila da Paz, ali Rua de Palha, Nova Itabuna, para a gente mudar a vida das pessoas, gerar emprego, chegada dos empreendimentos Atacarejo agora, o Mix Mateus,
seu Wilson Matheus, o dono, está chegando essa semana. As obras de investimento que nós vamos fazer aqui vai gerar mais 600 empregos, quer dizer, precisamos fortalecer a economia de Itabuna e com a nossa gestão eu tenho certeza que vamos deixar um legado grande e no momento certo a população vai acreditar, confiança para um futuro bem próximo. É isso aí. Obrigado, Augusto. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado aí com a audiência. Amanhã vamos estar de volta aqui, 9 horas. Um abraço a todos, muito obrigado.